Bom dia, povo! Estamos aqui para falar sobre o profeta Jeremias. Para a gente poder entender essa história melhor, é legal a gente entender o contexto em que ela se encontra. Dá para a gente entender o contexto aí dos reis, se a gente lê lá o livro de 2 Reis, né? Do capítulo 22 ao 24. Mas o capítulo histórico, o capítulo onde se encontra aí o povo hebreu nesse momento, a gente vai entender agora. O povo, quando saiu no Êxodo, veio para a terra de Canaã, eles eram conhecidos como o povo de Israel, né? Um único povo. Depois veio aí a monarquia, né? O povo se dividiu, se transformou em reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. No ano de 722, aproximadamente, a Síria havia sitiado, né? Então, o reino do norte, o reino de cima, Israel. E aí, nos resta aqui o reino aí de Judá. E é nesse contexto aí que a gente vai começar a nossa história. Em Judá está Jerusalém. 6 quilômetros pertinho ali de Jerusalém está a cidade chamada Ananote. Nesse lugar se encontra, então, o profeta Jeremias. Ananote era um lugar onde moravam os sacerdotes. Eles tinham esse lugar pré-estabelecido para viver e Jeremias vivia ali. Logo, Jeremias é de família sacerdotal, embora não fosse sacerdote. O nome Jeremias significa Deus estabelece. E a gente vai entender a trajetória desse profeta, que foi um homem que se levantou com uma voz ativa no meio do povo. Apesar de tanto sofrimento, ele jamais se cansou de proclamar as verdades de Deus. Para ler o livro de Jeremias, é interessante a gente entender como ele está ali distribuído. Imagina que você encontra um cesto com várias cartas contando a história de um amigo. Essas cartas, quando você se depara com elas, né, começa a ler, você entende que elas estão fora de ordem, mas que você precisa ler todas as cartas para poder entender a história desse amigo. Jeremias acontece dessa mesma forma. O livro de Jeremias tem 52 capítulos e são, na verdade, uma coletânea de várias mensagens do profeta. Até o capítulo 30, aproximadamente, contém cerca de 15 mensagens do profeta Jeremias. E o livro não está em ordem cronológica, assim como as cartas desse amigo aqui que você encontrou. Jeremias está em Ananote. Ele é um homem jovem, de cerca de 20 anos de idade. Nesse tempo, quem reina ali em Judá é Josias. Desde os 8 anos de idade, Josias via reinando no meio do povo de Judá. Nessa fase aí, Josias tinha aproximadamente 21 anos de idade e Jeremias 20 anos de idade. Então Deus chama Jeremias, Deus convoca Jeremias para se levantar como profeta no meio do povo de Israel. Não foi motivo de alegria para Jeremias, na verdade ele não exultou com aquele chamado, porque ele sabia a grandiosidade daquele chamado, ele sabia o tanto que ele precisaria se dedicar e abdicar, né, para poder cumprir esse chamado. Então ele diz para Deus assim: Deus, eu não sei falar e eu sou um homem muito jovem, eu não quero, né, esse chamado, eu não quero essa missão tão difícil, tão árdua, né? Ele sabia que ele estava lidando com um povo que rejeitaria muito aquela mensagem. Mas Deus o convoca, Deus coloca as mãos nos seus lábios e fala: eu vou usar os seus lábios para falar da minha verdade, da minha mensagem no meio do povo de Judá. Então Jeremias iniciou seu ministério. Josias foi um rei bom, um rei que caminhava, né, segundo os preceitos aí de Deus. Então, tudo que era idolatria, tudo que era maldade, tudo que era injusto, Josias procurava combater durante o seu reinado. Mas Josias morre, né? Josias reinou 17 anos, depois Joacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Esses foram os reis em que Jeremias atuou durante o seu tempo de profeta. Josias morre e os outros reis que vieram depois, eles eram reis muito maus, eles eram reis que não pensavam, né, no coletivo, não pensavam no povo. Então o povo vivia momentos muito difíceis, muitas injustiças, muita idolatria, muita maldade.
E é nesse tempo, então, que Jeremias começa a sofrer muito no seu ministério. Nesse tempo ele é perseguido, né? A mensagem dele, ela vem jogada como uma bomba, né? No meio da idolatria, no meio da religiosidade daquele povo. Então ele é mal visto pelos sacerdotes, né? Pela liderança, por muitas pessoas ali do povo também. Mas mesmo assim ele continua a falar da sua mensagem. Jeremias, ele proclamou essa mensagem durante 40 anos sem ser ouvido. Teve muitos momentos que a gente pode achar inusitados aí, né? Alguns momentos Deus fala para Jeremias assim: não clama mais, porque eu não vou te ouvir. Para de clamar para esse povo, porque eu não vou te ouvir. Jeremias se lamentava muito porque a mensagem não era ouvida. Em uma outra mensagem, Deus condena totalmente, né, os sacrifícios feitos pelo povo, porque apesar de estarem longe da mensagem real de Deus, longe das leis, né, longe dessa atuação real ali, né, no meio do povo, né, eles, apesar disso, eles viviam uma religiosidade. Eles continuavam indo ao templo, continuavam oferecendo sacrifícios. E aí Deus fala: eu não quero o sacrifício de vocês. No capítulo 14, se não me engano, Deus vem falar isso para eles: eu quero que vocês tenham um coração circuncidado, eu quero que vocês se aproximem de mim. Eu não quero sacrifícios vazios, né? E Deus leva Jeremias lá, quando ele olha o oleiro fazendo o vaso de barro, e Deus fala no coração dele, fala: Jeremias, eu quero fazer isso com o meu povo, eu quero poder fazer com o meu povo da maneira como eu desejo fazer, né? Como olheiro que pode moldar o vaso. Eu quero fazer isso com o meu povo. E Jeremias compartilha aquela mensagem, essa mensagem não é ouvida. Um outro texto muito bonito, né, poético, eu acho que a gente encontra ali em Jeremias, é o texto que fala: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né, passareis a orar a mim, né, me buscareis, passareis a orar e eu vos ouvirei. Então, essa mensagem belíssima vem em meio ao caos social, meio a um caos político, né, meio a um caos de desencontro ali da vida do povo de Israel com o seu Deus. Toda essa mensagem foi proclamada por Jeremias, né? Ele se sentiu muito solitário. Ele foi um profeta que nunca casou, nunca teve filhos, porque Deus pediu para que ele não fizesse isso, porque sabia o que viria a acontecer depois. E depois de tanto tempo, a sua mensagem sendo falada, né, a mensagem de Deus através dos seus lábios sendo falada, de toda a perseguição, de toda a maldade, de toda a falta de entrosamento ali do povo, né, uns com os outros, né, com a mensagem divina, né, que vem trazer essa paz e essa tranquilidade no povo. Depois disso tudo, o povo então é levado pela Babilônia, né? Então Jeremias havia previsto, né, que o povo ficaria cativo durante 70 anos, e isso aconteceu. E as mensagens dele, né, como eu disse anteriormente, né, vieram como uma bomba no meio daquele povo, e que ela venha até os nossos corações também, para nos atrair a mensagem real, verdadeira do Evangelho, né, de Deus. Hoje nós temos ainda a lupa, né, de Jesus Cristo. Na época era só Javé. Hoje nós temos Jesus ainda que rasgou, né, o véu e nos deixou a mensagem muito mais simples. Que essa mensagem chegue até nós e que a gente possa acatar essa mensagem, não com religiosidade, como vivia o povo, não com idolatria, não com falta de perdão, com falta de justiça, né? Mas que essa mensagem caia no nosso colo, como caiu ali para Jeremias também, que não era um rapaz alienado, né, às realidades sociais e políticas da sua época, mas que fez questão de estar ali e de atuar, né, de maneira clara, verdadeira e sem olhar para trás. Que essa seja a nossa caminhada também, que a gente possa conhecer as mazelas, conhecer as dificuldades das pessoas ao nosso redor, da nossa sociedade, da nossa política, e ter, de uma maneira atuante, de uma maneira amorosa, que a gente possa fazer valer o Evangelho na nossa conduta, em tudo que a gente faça, para que a gente possa ser aí, então, esse povo que manifesta a verdade do Evangelho em amor. Valeu, até logo, um abraço, fui!